Esse podcast tem o apoio do Fundo Comunitário Perifasul MBoi. Através. Através, o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana aqui em mais um Drops, né? Retomando aqui os nossos encontros semanais. Eu, você e o nosso parceiro Gil. E aí, Gil, tudo bom? E aí, Dani? Olá, pessoal. Mais uma vez é uma alegria estar aqui para poder bater esse papo, fora dos nossos episódios ali quinzenais, né, com os nossos convidados. Mas aqui eu e o Dani aqui para dialogar um pouquinho também sobre os nossos bastidores, um pouquinho também das nossas impressões. E assim também você que nos acompanha também vai conhecendo um pouquinho de nós, um pouquinho também do nosso trabalho. E eu não posso deixar de dizer, né, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos ouve. Prazer estar aqui com você, Dani. É isso aí, cara. Prazer é meu. É sempre bom poder trocar essas ideias com você. Com convidados ou sem convidados, né? A gente já tá aí há mais ou menos um ano e meio, pelo menos, sem convidados, fazendo esses drops quinzenais aqui, né? Complementando esses nossos encontros com os nossos ouvintes. E estamos chegando aos nossos 3 anos de podcast, né, cara? Dois marcos, assim, que eu acho muito legais de a gente celebrar, de a gente refletir um pouco, de até fazer aquela certa análise, né, de olhar um pouquinho para essa trajetória que a gente está fazendo. Né? Eu digo dois marcos porque a gente está chegando aos 3 anos de podcast, né, e estamos a 2 episódios com convidados de termos 50 programas com convidados discutindo sobre temáticas diversas, né? Então, um fruto que veio aí da pandemia, né? Um movimento que vem desse nosso prazer, né? Desse nosso desejo e também prazer de conversar com outros musicoterapeutas, de entender o que está acontecendo, como que a musicoterapia vem se desenvolvendo, o que vem sendo feito e ampliar também o nosso olhar sobre a nossa própria prática, mesmo quando a gente fala de coisas que não está dentro da nossa área de atuação, né? Você também se sente assim? Sim, eu até ia fazer um trocadilho, Dani, se você me permite. Claro. 3 anos de podcast, 50 episódios, é como se a gente estivesse fazendo a boda de ouro, né? Brincando aí com 50, né? Mas Sim. a gente fala 3 anos, mas 3 anos assim de muita intensidade, né? De muito aprendizado, como você bem disse, né? Cada convidado ali trazendo e contribuindo com o assunto. E, de fato, eu consigo olhar para trás, assim, por esses 3 anos, e olhar o quanto nós atravessamos um bom sentido, né? Ou chegamos, né? Acho que melhor palavra nesse sentido, chegamos, nos encontramos com muitas pessoas, né? Muitos olhares, muitas perspectivas, reflexões, né? E olhando, assim, o quanto de coisas, de aprendizado para nós, né? Para mim, acredito também que para você, o quanto também nós fomos nos reinventando também ao longo desses 3 anos, né? Olhando para nossas pautas, as perguntas que íamos fazer, os perrengues também, gente, a gente passa perrengue aqui, hein? Vários perrengues. Sim, muito. E, e é isso, e aí o quanto era também um desejo nosso, né, de conversar com pessoas para além da musicoterapia, com profissionais, ou com seres humanos também que gostariam de trocar essa ideia conosco, né? E o que que você tem percebido assim também, do seu ponto de vista desses 3 anos? Quais são os olhares, aprendizados, reflexões também que tem ficado para você, Dani? Cara, eu acho que uma das primeiras coisas que me atravessa nesses 3 anos é poder perceber, né, e observar como a musicoterapia, em toda a sua multiplicidade, né, porque assim, a gente conversou desde
a atuação e a presença da musicoterapia em políticas públicas até enxergar o ponto de vista de familiares de pessoas que são atendidas, sabe? Então, desde a questão política, questões científicas, um aspecto mais técnico, trazendo pessoas de outras áreas também para discutir, para conversar com a gente, que às vezes até conheceram a musicoterapia aqui no nosso podcast, né? Então, é interessante um dos pontos que eu acho mais interessantes de observar é como a musicoterapia ela tem essa amplitude, né, no seu acolhimento, nas suas áreas de atuação, mas ao mesmo tempo, mesmo nessa amplitude, ela consegue aproximar e propor diálogos, né, entre toda essa diversidade. Dá para eu sentar, enquanto profissional, musicoterapeuta, que atua principalmente com crianças dentro do espectro do autismo, a gente sentar e fazer um bate-papo com o pessoal que está na área oncológica, né, ou que está trabalhando na geriatria, ou que está trabalhando com saúde da mulher, por exemplo, né, que vão ter as suas especificidades e a gente não somente se entender, mas encontrar lugares em comum, né, que ambas as áreas, ambos os públicos vão ter. Claro, isso vai passar pela complexidade do ser humano, que é o nosso foco de trabalho. Né? A nossa ferramenta principal é a música, voltada ao nosso foco, que são as pessoas com a qual a gente vai trabalhar. E tudo isso envolve essa complexidade. Mas eu acho muito interessante a gente pensar e observar como que essa amplitude, ao mesmo tempo que se distancia, se aproxima. Sabe? Eu acho muito bacana poder ter acesso a tantos olhares diferentes, né? A tantos trabalhos diferentes, a tantas experiências diferentes. E concordo com você, essa pluralidade, né, tanto em assuntos quanto com as pessoas, né? Quantas pessoas passaram por aqui para discutir com a gente, para refletir, para trazer esses pontos de vistas. E aí eu falando de mim também, enquanto tiveram assuntos que terminávamos aqui as gravações e a gente ficava falando, Dani, Gil, olha só como que foi esse episódio de hoje, né? Episódios que muitas vezes a gente saiu bem reflexivo, ou que muitas vezes a gente olhou e falou, nossa, foram tantas coisas que a gente discutiu e parece que voou o tempo, ou também de ter que parar episódio, porque talvez naquele momento parte de nós e os convidados ali, em certo momento, estavam emocionados diante das discussões que estavam sendo trazidas, né? Às vezes pontos bem delicados, né? Mas para além disso também o quanto a musicoterapia também conecta, né? E também dialoga com outras áreas também, né? Quantas foram as outras áreas também que nós podemos discutir, né? Seja da saúde mental, seja da medicina, da educação, também da assistência social, e quantos assuntos importantes, né, foram tragos aqui, como você muito bem disse, né? Nós dois temos aí caminhos muito similares, né, na área de atuação, mas de repente nos vimos falando de assuntos que não estavam ali no nosso diário ali, né, no nosso trabalho semanal, mas que muito também trouxe esse aprendizado para nós. Eu acho que isso é uma característica da musicoterapia e da nossa formação enquanto musicoterapeuta, né? Porque é uma formação a qual também a gente se vê também estudando muitas áreas, seja da medicina, das artes, e isso faz com que a gente também abra a nossa percepção, né, o nosso pensamento também para esses diálogos, né, para essas discussões, para esses aprendizados. Talvez se eu olhasse para trás, nunca me imaginaria, talvez, sensibilizando as pessoas, dialogando a partir de um podcast. E que a gente tem visto também que isso tem feito, inclusive, parte da formação de estudante, né? Que, poxa, escutei o podcast e, num determinado momento da minha formação, me ajudou, inclusive, a refletir sobre alguns assuntos, né? Então, sem pretensão nenhuma nesse sentido, o quanto também vai seguindo por caminhos que a gente até então nem imaginava, né? Mas que têm sido importantes, relevantes, né?
E é isso, eu tenho percebido, tenho tido essas impressões assim, sabe? Sim, sim, eu compartilho muito disso, assim. Eu acho que a gente tem desbravado um caminho muito interessante, né? Eu lembro que até pouco tempo antes da gente começar o Através, eu comecei a consumir alguns podcasts e tudo, e comecei a procurar até podcasts sobre musicoterapia, né? Começou a me dar um desejo, me veio um desejo de ter um podcast também, e pensando em toda a prática, em toda a paixão que eu tenho pela nossa profissão, né? Me veio a ideia de ter um podcast sobre musicoterapia, principalmente quando eu vi a escassez de programas nesse formato dentro dessa nossa área. Né? Não vou dizer que não tinha nenhum. Tinham algumas pessoas ali que se propunham a discutir, a fazer também algumas entrevistas e tudo mais, mas não era um recurso comum para nós, né? Acredito que para algumas pessoas, acredito que sim, o consumo de podcasts e tudo mais, mas não exatamente esse foco, né, essa produção de musicoterapia feito por musicoterapeutas para musicoterapeutas, né? Então, justamente por não ter, né, tanto desse material disponível, e também por acreditar que o diálogo, as trocas, elas realmente se enriquecem quando tem duas ou mais vias para essas trocas, né? E quando eu digo duas ou mais vias, não é nem duas ou mais pessoas, não é nem tipo no quesito de ter duas pessoas interagindo, né? Porque pensando no contexto de podcast, essa interação, pelo menos em certo nível, poderia ser eu enquanto interlocutor e vocês enquanto ouvintes, né? E de alguma forma a gente, através de redes sociais, e-mail ou algum outro recurso, a gente conseguir interagir ali. Mas acho que juntar um outro musicoterapeuta, né, uma outra pessoa da mesma área e para discutir com outros musicoterapeutas sobre coisas comuns a nós, mas ampliando ainda mais esse olhar, né? Discutir com outros profissionais da saúde sobre coisas comuns a todos nós, eu acho que enriquece muito essa nossa troca, né? Além da proposta, claro, de a gente furar mesmo a nossa bolha, conversar sobre a nossa prática com nossos pares musicoterapeutas, mas também com outras pessoas que já conhecem, reconhecem e valorizam a nossa prática, mas também com pessoas que ainda não conhecem tanto, né? Ou que não têm contato. Eu acho que esses foram alguns pontos também, e tem sido, né, alguns pontos que a gente tem sido muito feliz, eu diria, né, de propor encontros aqui nesses microfones, a partir dos nossos diálogos entre profissionais diversos de diversas regiões do Brasil, sobre como as áreas vão se comunicar, como as áreas vão se complementar. Né? Eu acho isso muito, muito legal. E você estava até comentando de uma coisa, Gil, que eu acho que também é muito válido, né, de falar, que é essa questão das trajetórias, das experiências que a gente vai adquirindo, né, desse amadurecimento que a gente vai tendo. E eu acho que tem duas coisas que vale muito comentar aqui. Uma delas muito pontual, né, que é por onde eu vou começar. Não sei se todo mundo reparou, mas no último episódio, né, sobre as referências negras na musicoterapia, tivemos algumas pequenas novidades já colocadas ali, né? Uma parceria nova que a gente tem aqui ao longo dessa temporada, que vai fazer parte, né? Não só da nossa divulgação enquanto podcast, mas da própria produção, né? Auxiliando aqui com alguns recursos na nossa produção. Certo, Gil? Certo, Dani. Isso faz parte também da nossa estratégia também de sustentabilidade do próprio podcast, né? E tem você que nos acompanha, tem sido um desafio mesmo, né? Como que a gente faz para divulgar ainda mais as ações que nós fazemos? Como que nós podemos fazer para chegar em pessoas que muitas vezes não são da musicoterapia? E o Perifasul tem sido um parceiro, né, que
recém-chegado a nós, que tem sido importante agora nessa nova etapa nossa, né? Inclusive nesse apoio por alguns meses aí, nós depois vamos falar mais sobre esse assunto também, mas o quanto é importante é, tentar dialogar ou procurar dialogar com pessoas também e com outros que estão para fora da musicoterapia, né? Esse é um edital que não foi um edital criado dentro da nossa área da musicoterapia, mas nós vimos ali uma oportunidade de dialogar com outros, né? Com pessoas que não estão dentro desse cenário. E dentre essas 10 propostas que eles avaliaram ali como positivas, que eles poderiam apoiar, estamos nós, né? Estamos nós o Através. E eu quero fazer uma reflexão no sentido de que o Dani trouxe um aspecto na fala dele logo inicial, dizendo que, poxa, eu sou um admirador da musicoterapia, né? Eu tenho a minha militância ali em torno da musicoterapia, e estar no podcast também eu consigo olhar hoje também que é militar a favor da musicoterapia, né? Musicoterapia só com musicoterapeutas. Talvez você que nos escute, talvez você tenha um desejo de ajudar ainda mais essa musicoterapia a crescer mais, e talvez pode ser o seu jeito de atuar na musicoterapia que talvez seja diferente de todos os outros até então. E aí eu tô aqui talvez sendo um motivador nesse sentido, porque também agora recentemente, acho que não tem um mês ou um mês e meio, nós tivemos aí a inclusão de mais de uma dezena de modelos de musicoterapia, né? Então a reflexão que eu tenho pensado é o seguinte: há mais ou menos mais de 20 anos atrás, né, um pouco mais, em 99, eram 5 modelos. E nesse percurso que veio se caminhando, muita gente boa fazendo muito trabalho legal também, né? Mas precisou acreditar naquilo que se faz, né? Precisou, inclusive, validar esses métodos. E hoje a gente está falando de mais de uma dezena para além dos 5 que nós tínhamos, né? Para quem não é musicoterapeuta, assim como na psicologia também tem as grandes áreas de pensamento, né? A psicologia tem behaviorismo, tem aí a questão comportamental, Gestalt, e na musicoterapia também nós temos alguns modelos, é isso que eu estou chamando a atenção. Mas mais do que isso, mais do que falar da questão técnica, é as pessoas acreditarem naquilo que fazem, né? E naquilo que fazem hoje nós estamos falando de vários outros que até então não se falavam, né? E aí eu pego uma carona para dizer do Através também, que uma ideia, é um sonho que eu e o Dani ali batalhando, lutando, e a gente está aqui dialogando e falando. Então, você que nos ouve, se você também milita em favor da musicoterapia, essa musicoterapia enquanto ciência, essa musicoterapia que pode chegar a muitas pessoas, e se você também trabalha de forma ética naquilo que você faz, com certeza isso pode reverberar, né, e trazer novas ideias e novos aprendizados para todos nós, né? E aí o que a gente olha não é só para nossa área, mas também dialogar com outros. Não sei se eu viajei muito, Dani, não sei se eu me fiz entender na minha ideia, entende? Ah, eu achei ótimo, cara. Eu achei ótimo, até porque, além disso, conversar muito com a nossa própria proposta, né? Eu acho que nos ajuda também a observar como a musicoterapia em si segue crescendo, segue se ampliando, né? Segue se atualizando. Claro, como uma ciência deve ser, né? Se atualizar constantemente e ampliar ali os seus olhares para que as melhores respostas sejam trazidas para as perguntas já existentes e a serem elaboradas, né? E sempre buscando ali novos olhares, novas perguntas. E aí eu estou dizendo isso justamente também de encontro com essa questão que você trouxe, né? Da ampliação das abordagens e dos modelos reconhecidos como reconhecidos pela Federação Mundial, né, como práticas musicoterapêuticas ali. O que eu acho que
corrobora bastante, né? Quando eu digo corrobora, eu acho que eu tô meio que fazendo um paralelo também, que eu acho que é mais ou menos a ideia que você buscou construir, né? A musicoterapia, ela tá se ampliando, ela segue se atualizando, ela segue buscando novos olhares, buscando novos diálogos, né? E o Através ele surge já com essa ideia, ele surge dessa premissa e ele busca também essa ampliação, né? A gente sempre nos bastidores ou sempre em quase todos os episódios, né? Quase que um quadro fixo nosso, a questão do perrengue, né? A gente sempre comenta um pouco de perrengue aqui, perrengue ali que a gente passa. Às vezes encontrar esse lugar de diálogo, né? Encontrar essa disponibilidade até pra gente mesmo, sabe? De se organizar, de preparar a pauta, de realizar os convites, de estar ali disponível para gravar. Isso traz ali seus desafios, né? Às vezes com perrengue, às vezes não, mas eu acho que é a partir do desafio que a gente cresce, né? Não à toa estamos aí para completar 3 anos, né? Comentei dos 50 episódios, né? São quase 50 episódios com convidados. Se a gente for considerar os drops também, já estamos chegando ali a uns 60 episódios, né? A gente já tem bastante coisa, bastante troca que foi realizada aqui, né? Mas sempre muita coisa para aprender. E eu acho que esse é um ponto muito legal do Através, assim, que me faz sempre que eu sento aqui, encontro com o Gil e com os nossos convidados, ou só nesse papo com o Gil, me dá inspiração para seguir com esse diálogo, para seguir com esse projeto, né, para enfrentar esses perrengues, é justamente essa possibilidade de abertura a esses atravessamentos que esse podcast traz, sabe? E eu tenho uma gratidão imensa a todos vocês que têm nos acompanhado ao longo desses 3 anos, né? É muito importante para nós poder ter as trocas, né? Sempre que eu compartilho aqui nos grupos de musicoterapia, principalmente, um episódio novo que sai, cada coraçãozinho, cada joinha, cada agradecimento que o pessoal coloca lá, é, nas redes sociais também, né, repostar um episódio que foi publicado, repostar um story nosso, ou mesmo entrar em contato direto ali com a gente, dando um feedback, trocando uma ideia, é algo que nos motiva muito, né? Algo que nos ajuda a validar, né? Entender que sim, esse nosso trabalho, né? Esse nosso projeto, ele não somente tem valor, mas ele está seguindo uma trilha importante, né? Junto com vocês, acompanhando vocês e nós também, né? Eu e o Gil não só como facilitadores desse podcast, né? Mas também como profissionais musicoterapeutas e como pessoas, né? É um projeto que ele tem nos atravessado de muitas formas e poder realizar esses atravessamentos juntos, poder compartilhar essas reflexões e trocar ideias sobre isso depois, eu acho muito legal, muito válido. E eu vou até embarcar aí. Eu sempre pego cara nas falas que você faz, porque eu admiro muito a forma como você também traz as suas reflexões, né? E eu quero embarcar aí e também trazer uma reflexão de que o Através é isso, né? O Através também é colaborativo, né? Ele é coletivo, porque também agradecer também a todos os nossos convidados que estiveram aqui conosco, né? Que colaboraram também conosco, né? Colaboraram para esse debate de ideias, onde é super rico tudo isso. Apesar de cada um, né, ser único, ter as suas opiniões, seus pontos de vistas, o quão importante é o debate de ideias, né? E o debate de ideias cooperativo, né, colaborativo, que cada um trouxe aqui para nós também, foi muito rico também. Então, a minha gratidão também a todos os nossos convidados. Também faço também as suas palavras também a todos aqueles que nos ouvem, né? Aqueles que depois deixam também ali um, um coração,
um depoimento ou um diálogo conosco, ou então muitas vezes quando a gente vai nos encontros de musicoterapia, que agora pós-pandemia temos nos encontrado, porque essa era uma prática e é uma prática da musicoterapia, de ter encontros, encontrar pessoas que você não vê há muito tempo, as pessoas também, cara, eu tô ouvindo um podcast, poxa, eu vi tal assunto, foi tão legal aquele bate-papo que vocês fizeram, ou então de musicoterapeutas também, super colaborativos também, trazendo ideias, poxa, e que tal se vocês também pudessem discutir sobre esse assunto? Esse assunto talvez seria bem interessante, né? Eu acho que teve um, inclusive, que nós vamos tratar mais para frente, que é musicoterapia e empreendedorismo, né? Que eu lembro que numa conversa que eu estava no encontro, alguém trouxe isso. Eu vou trocar ideia com o Dani, mas eu achei esse tema legal, sabe? Então, essas interações com as pessoas também, o quanto também a gente também está aberto, né? A gente não tem um plano fechado, e é isso e ponto, mas a gente também está aberto, né? Aberto para escutar, aberto, inclusive, poxa, se essa pauta é interessante, vamos levar. Enfim, são aprendizados deste novo modelo de aprendizagem aqui chamado Através. É isso aí, Gil. E assim, esse é um Drops, né, que a gente tá um pouco emocionado, sim, claro, né? Estamos fazendo 3 anos aí, estamos no nosso mês, né? O mês da musicoterapia, o mês de aniversário do Através. Então, é um episódio que eu diria até um pouco introdutório nessa temporada, tanto no sentido de temáticas, né? Que os drops a gente vai logicamente seguir trazendo um pouco das nossas reflexões, das nossas experiências aqui, né? Mas vamos aproveitar para conversar um pouco mais de outras formas sobre esses aprendizados que a gente tem recebido e essas trocas que a gente tem recebido a partir aqui do Através, né? Mas também um episódio de agradecimento, sabe? Eu acho que é muito válido, principalmente nessa celebração de 3 anos, nessa celebração de 50 episódios, né? Nessa celebração que a gente vai tendo aqui, né? Dessa jornada que estamos construindo. É muito válido, muito importante agradecer, né? Aqui a vocês que nos ouvem, a vocês que nos apoiaram, nos apoiam, tanto nessa questão das trocas, dos feedbacks, né, campanhas de financiamento, como é o caso, por exemplo, da Nídia Monteiro, que nos ajuda ali no Apoia-se, né? Inclusive deixo o convite a vocês, se vocês também acham bacana, se conseguem, tem essa possibilidade de nos auxiliar, né? Agora a gente está com a parceria com o Perifa Sul, que estão nos auxiliando aí nessa questão de equipamentos, de divulgação, né, e alguns outros recursos mais técnicos, né, de execução desse podcast, né? Mas caso você consiga também nos auxiliar, a gente segue com a nossa campanha lá no Apoia-se, a gente segue deixando esse espaço aberto para troca, não somente para vocês nos auxiliarem dessa questão financeira, mas nos auxiliarem na construção geral desse podcast, sugerirem temas, trazerem críticas, né, comentários sobre o que vocês estão trazendo, até como a gente já comentou aqui, né, que vocês têm colaborado na construção desse nosso podcast. Então, quero deixar aqui o muito obrigado por toda essa parceria, por estar com a gente nesses 3 anos, por estar chegando agora também, né? De repente recebeu um link ali no grupo, alguém encaminhou, alguém indicou, ou você estava ali navegando no seu agregador de áudio, né? No seu streaming de áudio, e de repente viu o anúncio desse podcast de musicoterapia, resolveu ouvir um pouquinho. Muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, né? Espero que você possa nos acompanhar também nessa jornada e fique à vontade para explorar os outros temas, os outros episódios que a gente tem, certo? Eu também, Dani, obrigado aí, obrigado a você, obrigado à nossa amiga Luri, que muitas vezes a voz dela não está aqui conosco, mas ela está presente também conosco nas artes que nós fazemos, né? A nossa
as nossas imagens, né, que vão para o mundão aí. E agradecer a todo mundo, né, todos aqueles também que acreditam nesse trabalho, que nos apoiam, e você que nos ouve também, né? Agradecer aos nossos amigos, temos tantos amigos musicoterapeutas, né, que também nos apoiam nesse sentido, né, no sentido de que, ó, legal esses debates aí, poxa, interessante esse debate que vocês trouxeram, ou outros amigos também que são pesquisadores e também que não são da musicoterapia, mas também que de alguma forma falam, ó, escutei lá, hein, foi legal, aquela discussão foi interessante. Então, é momento mesmo de agradecimento, é momento também de celebrar, né? Então, bora celebrar e é isso. É isso aí, Gil. Mais uma vez, obrigado a vocês que nos ouviram até aqui, né? E logo, logo tem mais um episódio com convidados pra gente poder dialogar e trocar um pouco mais. Então, a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através o podcast.